Oi, tudo bem? Bem-vindo de volta a mais um vídeo da nossa UCP. É bom saber que você voltou para conhecer mais um milagre de Jesus. Nós estamos estudando e nós já vimos alguns milagres que Jesus fez. E hoje nós vamos conhecer outro milagre. Para você que está aqui pela primeira vez, nós somos a UCP, a União das Crianças Presbiterianas. Estamos estudando a vida de Jesus e alguns de seus milagres. Vem junto comigo? Vamos aprender mais um? Então vamos lá. Ó, no domingo passado, nós estudamos que Jesus fez um milagre. Ele ressuscitou uma pessoa. Você lembra quem é? Isso mesmo. Jesus ressuscitou o filho da viúva. Lembra aquela viúva que estava carregando o seu filho junto com os outros homens que levavam ele enfaixado? Você lembra? Tava uma tristeza danada. Aí Jesus encontrou com eles no meio do caminho. Jesus estava indo em direção a Naim, lembra? E aí Jesus ressuscitou esse rapaz e ele voltou a viver. Esse foi o último milagre de Jesus que nós vimos. Hoje nós vamos conhecer outro milagre. Mas sabe onde Jesus está agora, nesse dia da nossa história? Na casa dele. Jesus estava em sua casa, numa cidade que se chamava Cafarnaum. Essa história você pode conhecer lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Jesus estava na sua casa e a sua fama já havia se espalhado. O que é fama? Fama é quando muitas pessoas falam sobre o mesmo assunto. E aí aquele assunto se torna famoso. É quando nós conhecemos uma pessoa, ou um objeto, ou um assunto, conhecemos de ouvir falar, e mesmo sem ter visto, nós sabemos do que se trata. Então, a fama de Jesus havia se espalhado como alguém que curava feridos, que curava doentes, que ressuscitava mortos, alguém que falava sobre o reino de Deus e sobre a palavra de Deus de uma forma diferente, que falava como alguém que conhecia de perto o próprio Deus. E então, muitas pessoas se dirigiram até a casa de Jesus, lá em Cafarnaum, para ouvir o que ele tinha para dizer. Então, tinha tanta gente na casa de Jesus que não tinha espaço para mais ninguém. Não tinha espaço mais para entrar pela porta. Repara aqui, ó, cheio de gente. As pessoas se aglutinavam na janela, ó, cheio de gente, para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E Jesus dizia sempre palavras verdadeiras. Jesus dizia que as pessoas precisavam se arrepender. Jesus dizia que as pessoas precisavam viver a palavra de Deus de verdade e entre outras muitas coisas que Jesus vivia. Naquela época, não haviam recursos médicos como existem hoje. Então, quando uma pessoa tinha um problema de saúde, provavelmente esse problema não era muito bem tratado. Mas, na nossa história, nós vemos a situação de um homem que tinha um problema de saúde que aparentemente não tem cura até nos dias de hoje. Estou falando de um paralítico. Você sabe o que é um paralítico? Isso, é mesmo? O paralítico é uma pessoa que não pode andar. Por algum problema nas pernas ou na coluna, essa pessoa não pode andar. E havia na nossa história, nesse dia, um paralítico. E esse paralítico tinha grandes amigos. Ele tinha 4 amigos que se preocupavam muito com ele. Esses 4 amigos decidiram levar esse paralítico até na casa de Jesus, porque eles ouviram falando que Jesus já havia curado muitas pessoas. Jesus já havia ressuscitado até um morto. Como não vai poder curar um paralítico? E eles tinham muita fé de que Jesus poderia ajudar o seu amigo. Então, eles levaram esse paralítico até a casa de Jesus. Onde fica? Onde ficava a casa de Jesus? Em Cafarnaum, muito bem. E levaram lá, mas chegou na porta. Como é que estava a porta? Você já viu? Ó, lotada. Não tinha onde passar, não tinha jeito de entrar. E esses amigos tiveram uma ideia. Bom, Jesus está numa casa. A casa tem porta. A porta não dá para entrar. A casa tem janela. A janela também não dá para entrar. Mas tem o telhado. Eles tiveram uma ideia brilhante.
Eles pegaram seu amigo, que era um paralítico e não podia andar. Ele estava deitado em uma cama. A gente pode chamar essa cama de maca também, viu? É uma cama diferente. Colocaram esse amigo nessa cama e levaram ele até no telhado da casa. Você consegue ver? Olha aí. Eles estão lá no telhado. Isso aqui é o telhado da casa onde Jesus estava. Levaram esse amigo paralítico lá, retiraram algumas telhas da casa. Telha é o que cobre a nossa casa. E abriram um espaço. Você consegue ver um buraco aqui? Cada um segurou na ponta da corda, na ponta da cama, para que esse amigo pudesse chegar até onde Jesus estava, lá naquela sala, falando com aquelas pessoas do reino de Deus e do amor de Deus. Muito bem. Quando eles levaram esse paralítico lá dentro da casa, olha só, abriram o telhado e levaram o paralítico lá para dentro. Jesus conhece o nosso coração, o nosso pensamento, e ele percebeu que a fé desses amigos e desse paralítico era muito grande. E aí, Jesus disse para ele: estão perdoados os seus pecados. Você não acredita como que as pessoas ficaram indignadas. Poxa vida, o homem tá lá, única esperança que tinha era Jesus. E aí furaram um buraco no teto, colocaram o homem lá dentro. E aí Jesus olha para ele e fala: estão perdoados os seus pecados? Olha a cara das pessoas, olha que cara de bravo. Eles ficaram se perguntando: mas como assim? Isso não tem nada a ver não? Como que Jesus vai perdoar os pecados dele? Mas Jesus nem conhece ele. E ficou aquele pensamento assim mais complicado, aquele pensamento difícil. Jesus conhece o nosso coração, o nosso pensamento, lembra? Até quando a gente não fala as coisas para ele, ele nos escuta aqui dentro. Ele nos escuta aqui dentro. Jesus sabia que aqui dentro e aqui no coração as pessoas estavam incomodadas, pensando: poxa vida, quem pode perdoar pecados é somente o próprio Deus. Como que Jesus fala uma coisa dessa? Jesus, sem dizer uma palavra, sem responder aquilo que as pessoas estavam pensando na sua cabeça e no seu coração, olhou para aquele paralítico que estava ali deitado e disse para ele: levanta, pega a sua cama e vai para sua casa. Sabe o que aconteceu? Um milagre! Aquele paralítico que já não andava há muitos anos, olha aí, ele se levantou na mesma hora e passou a andar como se nada tivesse acontecido antes, como se ele sempre tivesse andado. E as pessoas ficaram admiradas, ficaram chocadas com o poder de Jesus. Olha lá para você ver a felicidade desse homem. Ele dava saltos de alegria, olha aí. Você já pensou? Você ficou deitado na cama muito tempo. A gente não sabe se ele ficou paralítico a vida inteira, se ele nasceu paralítico ou se aconteceu alguma coisa com ele, um acidente, e ele passou a ser paralítico. Mas a gente sabe que ele não podia andar. Tanto que ele precisou de ajuda dos seus amigos para entrar lá dentro, naquela sala onde Jesus estava. E aí, Jesus disse: levanta, pega a sua cama e vai para sua casa. Como se fosse a coisa mais simples do mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque para Jesus não existem coisas impossíveis. Para Jesus não existem coisas difíceis demais. Mas você lembra que as pessoas ficaram pensando como que Jesus fala para ele que os pecados dele estão perdoados? Lembra? E aí Jesus mostrou na mesma situação, com a mesma pessoa, no mesmo milagre, que ele se importa tanto com a nossa vida espiritual quanto com o nosso corpo físico. Ele tem poder tanto no reino espiritual quanto no reino físico. Quando Jesus disse para ele que os pecados dele estavam perdoados, ele estava mostrando que conhece o nosso coração, que se preocupa com o nosso relacionamento com Deus, com a nossa vida espiritual.
E quando ele disse, pega suas coisas, levanta e vai para sua casa, ele estava mostrando que ele também tem poder sobre o nosso corpo físico. Quando a gente está doente, quando a vovó está doente, quando o papai está doente, Jesus tem poder sobre tudo. No mesmo dia, Jesus mostrou que Ele é o nosso amigo de verdade, que se preocupa com a nossa vida por inteiro, não só do lado de fora, não só no nosso corpo, mas também do lado de dentro, na nossa alma, no nosso interior. Lá dentro, Jesus nos conhece. Mesmo quando nós não falamos para Ele, Ele sabe o que nós estamos pensando. Agora, nós percebemos como é importante ter bons amigos. Já pensou se aquele homem não tivesse bons amigos, que tivesse levado ele lá? Ele jamais poderia chegar lá porque ele não andava. E mesmo se ele fosse se arrastando até lá, ele não poderia entrar, porque a casa estava tão cheia, não tinha como passar pela porta. Mas ele tinha bons amigos que levaram ele pelo caminho certo e que levaram ele até Jesus. Nós aprendemos, então, que nós precisamos ter bons amigos e sermos bons amigos também. Existem muitos colegas, muitos amiguinhos da escola, amiguinhos do bairro, vizinhos do prédio, que não conhecem a Jesus. Você, como um bom amigo ou uma boa amiga, deve levar seus amigos até Jesus. Levar os nossos amigos até Jesus é contar para eles tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz todos os dias da nossa vida. Então, nós aprendemos mais um milagre de Jesus, que é a cura do paralítico em Cafarnaum, lá na casa de Jesus. Então, que você possa compreender e entender que Jesus sempre nos conhece, sempre, mesmo quando a gente não fala as coisas para Ele, e que Ele se preocupa com a gente por inteiro, por dentro e por fora. Eu quero também pedir para que você, nas suas orações, peça pela vida dos seus amigos, aqueles que não conhecem a Jesus. Peça que você seja um instrumento nas mãos de Deus para que esses amigos venham conhecer Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelo amor de Jesus por nós? Fecha seu olho aí, nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque Jesus conhece o meu coração e conhece a minha mente. Jesus se preocupa comigo por inteiro. Me ajude a entender a sua palavra e a espalhar sua palavra por onde eu passar. Que os meus amigos conheçam a Jesus e que eu seja um instrumento de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Amém! Eu quero aqui aproveitar só esse minutinho do nosso vídeo que está acabando e mandar um super beijo para Rafaela, filha da Franciele. A Rafaela fez a tarefa de casa do vídeo da semana passada e me mandou o vídeo da lista de agradecimentos dos milagres que Jesus faz todos os dias. Rafaela, um beijo para você, viu? Que Deus continue te abençoando e continue te ensinando sobre os milagres de Jesus. Um beijo para vocês que assistiram o nosso vídeo até aqui. Não se esqueça de enviar esse vídeo para quem ainda não conhece Jesus. Até semana que vem. Tchau!